Exercícios! Olá! Essa é uma videoaula com a resolução de exercícios de equações do segundo grau utilizando a fórmula de Bhaskara. Então, nesse número 1, nós temos aqui resolução de equações simples. Temos na letra A que x² menos 6x mais 9 igual a zero. Primeira coisa de tudo, identificar quem são os coeficientes. Quem é o A? O A é sempre aquele coeficiente que está acompanhando o x². Então, aqui o A é 1. Quem é o B? O B é sempre aquele que está acompanhando o x. Então, aqui o B é menos 6. E quem é o C? O C é aquele termo que não acompanha letra alguma, não acompanha incógnita. Então, aqui o C é 9. Muito bem. Delta igual a B² menos 4AC. Então, temos que o delta será igual ao B, que é menos 6, ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 9. Muito bem. Esse menos 6 ao quadrado será menos 6 vezes menos 6, que dá mais 36. E menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 9, menos 36. Feito isso, agora a gente resolve esse 36 menos 36 e 36 menos 36 é zero. Achamos que o delta é zero. Continuando então na segunda parte da fórmula, onde temos que o x é igual a menos b de mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Então teremos que o x será igual a menos e o b que é menos 6. Então, ficamos aqui com o sinal de menos da fórmula e com o sinal de menos do b que nós tínhamos lá. Aqui você já pode fazer direto, tá? Sinais iguais mais. Não estou fazendo, mas você já pode fazer direto. Feito isso, substituindo, né? Mais ou menos raiz de delta, que é zero, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Muito bem, nós já vimos em aula anterior que quando nós temos que o discriminante, que o delta é igual a zero, nós teremos como solução duas respostas iguais, duas raízes iguais, porque ao somarmos zero ou subtrairmos zero, ficaremos com o mesmo número, e é o que acontecerá aqui. Primeiro vamos fazer isso aqui, ó, sinais iguais ali no menos 6 mais 6, mais ou menos raiz do delta, raiz de zero é zero, dividido por 2 vezes 1, 2. É nesse momento que a gente fica com a mesma resposta aqui, ó, porque o x' será o 6 mais 0 e o x duas linhas será o 6 menos 0, ambos dividido por 2. 6 mais 0 é 6 e 6 dividido por 2 é 3. 6 menos 0 é 6 e 6 dividido por 2 é 3. Então, a solução dessa equação do segundo grau, as raízes dessa equação do segundo grau são 3 e 3, ou seja, a solução é o número 3. Aqui na letra B, novamente, primeira coisa a ser feita, quem é o A, quem é o B, quem é o C. O A é sempre aquele que acompanha o x², então o A é 1. O B é sempre aquele que acompanha o x, então o B é menos 1. O C é sempre o termo que não acompanha incógnita alguma, então o C aqui é menos 12. Partindo então para a fórmula de Bhaskara, primeiro resolvendo o delta, temos que delta igual a b² menos 4ac. Substituindo os valores que temos, delta será igual, o b é menos 1, então esse menos 1 está ao quadrado. Menos 4 vezes o a é 1, vezes o c é menos 12. Resolvendo então, delta será igual, menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, que dá mais 1. Agora a multiplicação. Menos 4 vezes 1 é menos 4. E menos 4 vezes menos 12 vai dar mais 48, porque sinais iguais na multiplicação dá mais. Ficamos então com delta igual a 1 mais 48. 1 mais 48 é 49. Achamos que o delta é 49. Partindo para a segunda parte da fórmula, que diz que x é igual a menos b de mais ou menos raiz do delta dividido por 2a. Substituindo, x igual a menos o b, que é menos 1. Então, menos da fórmula e menos do b. Mais ou menos a raiz do delta, que acabamos de achar, que é 49. Dividido por 2 vezes o a, que será 2 vezes 1. Então, resolvendo ali as regrinhas de sinal, ficamos com menos dá mais 1, mais ou menos raiz de 49 é 7, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Nesse momento, nós temos
o 7 positivo e o 7 negativo. Então, a gente divide isso em duas partes. Uma em x', que eu estou chamando de x', mas pode ser x1, xa, enfim. E x duas linhas. O x', pegamos ou o 7 positivo ou o 7 negativo. Eu vou pegar o 7 positivo. O x duas linhas, se eu peguei o 7 positivo no x', no x duas linhas pegaremos o 7 negativo. No x', nós temos que 1 mais 7 é 8, e 8 dividido por 2 é 4. No x duas linhas, temos que 1 menos 7 é menos 6, e menos 6 dividido por 2 é menos 3. Então, a solução dessa equação do segundo grau é 4 e menos 3. Na letra C, nós temos que o A é 7, o B é 1 e o C é 1. Colocando na fórmula do delta, temos que o delta será igual ao b ao quadrado, ou seja, igual ao 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 7, e vezes o C, que é 1. 1 ao quadrado dará 1, e menos 4 vezes 7 vezes 1 dará menos 28. 1 menos 28, menos 27. Delta negativo? Terminou. Você simplesmente vai dizer que a solução é vazia, que você pode representar assim entre chaves ou com a simbologia do vazio. Você até pode ir lá para a segunda fórmula, não tem problema, né? Caso esqueça, tarará, mas na hora que tu fores substituir a raiz quadrada de um número negativo no conjunto dos números reais, não tem como fazermos. Então, realmente, terminou, a solução é vazia e você não precisa fazer a segunda parte da fórmula, ok? Na letra D, nós temos aqui uma equação do segundo grau, só que ela não está ainda no seu formato padrão e teremos que fazer isso. Bom, então vamos passar toda a galera que está ali atrás para frente. Ao fazermos isso, esse 2x ao quadrado passa a ser menos 2x ao quadrado. O mais 2x passará a ser menos 2x. Feito isso, agora a gente vai somar, a gente vai reduzir os termos semelhantes. O que nós temos aqui para reduzir? Nós temos o 4x ao quadrado e o menos 2x ao quadrado. Se eu tenho 4 menos 2, ficamos com 2x ao quadrado. Temos ainda mais 7x menos 2x. Mais 7x menos 2x, ficamos com mais 5x. E esse mais 3 que estava ali, não tem ninguém para reduzir, para juntar com ele, ficou apenas ele. Pronto, agora nós temos alguém com x ao quadrado, alguém com x e alguém sem a incógnita. O A é quem está junto do x ao quadrado, então o A é 2. O B é quem está junto do x, então o B é 5. O C é aquele termo que não acompanha incógnita, então o C é 3. Partindo para a primeira parte da fórmula, delta igual a b quadrado menos 4ac. Substituindo, no lugar do b, colocaremos o 5. Ficamos, então, com 5 ao quadrado, menos 4 vezes, no lugar do a, colocaremos o 2, vezes, no lugar do c, colocaremos o 3. E com isso, agora a gente vai resolver as operações que temos ali. Delta será igual a 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, 25. E menos 4 vezes 2, menos 8. E menos 8 vezes 3, menos 24. Com isso, nós ficamos com 25 menos 24. E 25 menos 24, ficamos com delta igual a 1. Primeira parte da fórmula feita, vamos para a segunda parte, que diz que x é igual a menos b de mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. X será igual a menos o b. B é 5, ficamos com menos 5. Mais ou menos raiz do delta que acabamos de achar. E acabamos de achar que o delta é 1. Dividido por 2 vezes o a, que é 2. Então, ficamos na parte de baixo com 2 vezes 2. Feito isso, agora a gente resolve o que está aparecendo ali. Ficamos, então, com menos 5, mais ou menos raiz de 1, que é 1, dividido por 2 vezes 2, que é 4. Ficamos, então, com 1 positivo e com 1 negativo. Então, a gente vai dividir isso em duas partes, que a gente pode chamar de x' e x duas linhas. No x', eu pegarei o menos 5 e o 1 positivo, dividido por 4.
E no duas linhas, eu pegarei o menos 5 e o 1 negativo dividido por 4. No x' temos que menos 5 mais 1 dará menos 4 dividido por 4. E menos 4 dividido por 4 é menos 1. No x duas linhas, ficamos com menos 5 e menos 1. Sinais iguais, a gente soma e conserva o sinal. Então, menos 5 e menos 1, ficamos com menos 6 sobre 4. E nós conseguimos simplificar essa fração. Nós conseguimos dividir tanto o numerador, que é o número de cima, quanto o denominador, que é o número de baixo, por um mesmo número. E nessa situação aqui, a gente consegue dividir ambos por 2. Então, menos 6 dividido por 2 dá menos 3. E 4 dividido por 2 dá 2. Então, a solução dessa letra D é o menos 1 e o menos 3/2. Letra E. Novamente aqui, na letra E, a gente não tem a equação do segundo grau no seu formato padrão. Na verdade, olhando assim, nem parece que vai ser uma equação do segundo grau, né? Porém, quando a gente começar a resolver, que vai ser aplicando a distributiva, aquele chuveirinho que vocês conhecem, a gente vai descobrir que isso é sim uma equação do segundo grau. Então, vamos lá. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. Na outra parte, 2 vezes x, 2x. E 2 vezes 6, 12. Então, ao multiplicarmos, a gente acabou de perceber que isso era, sim, uma equação do segundo grau. Bom, só que ela ainda não está no seu formato padrão. Para isso, a gente vai passar a galera toda para frente, somar as coisas iguais, para daí continuar. Então, vamos ver. Ficamos com x ao quadrado, menos 2x, que já estava na parte da frente, menos o 2x, que foi o 2x, que era positivo e passou para frente negativo, o mais 12, que era positivo e passou para frente negativo. Feito isso, agora a gente pode reduzir os termos semelhantes. Temos aqui o menos 2x e o menos 2x que a gente pode juntar. Menos 2x e menos 2x dará menos 4x. Então, ficamos com x ao quadrado, menos 4x, menos 12, igual a zero. Já estamos, então, com a nossa equação no seu formato padrão. O A é sempre aquele que está acompanhando o x ao quadrado. Então, o A será 1. O B é sempre aquele que acompanha o x. Então, o B é menos 4. O C é sempre aquele termo independente. Então, o C é menos 12. Ok? Primeira parte da fórmula. Delta igual a B quadrado menos 4AC. Delta será, no lugar do B, a gente colocará o menos 4. E esse menos 4 está ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 12. Ok? Vamos resolver agora, então. Menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4, que dá mais 16. Menos 4 vezes 1, menos 4. E menos 4 vezes menos 12 dá mais 48. Feito isso, ficamos com 16 mais 48. 16 mais 48 é mais 64. Continuando, então, para a segunda parte da fórmula, que nos diz que x é igual a menos b de mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes o a. X será igual a menos o b. O b é menos 4, então ficamos com menos da fórmula e o menos do b, que é menos 4. Mais ou menos raiz de 64, que acabamos de achar, sobre 2 vezes o a, que é 1. Agora, fazendo as operações que ali temos. Sinais iguais, ali menos, menos 4, ficamos com mais 4, mais ou menos raiz de 64 é 8, dividido por 2 vezes o 1, deu 2. Ok, agora nós temos um 8 positivo e um 8 negativo. Então, aqui a gente tem o x' e o x duas linhas. No x' eu pegarei o 8 positivo e no duas linhas eu pegarei o 8 negativo. 4 mais 8 dá mais 12 e 12 dividido por 2 é 6. 4 menos 8 é menos 4 sobre 2. E menos 4 sobre 2 é menos 2. Solução: menos 2 e 6. Número 2.
A soma de um número com seu quadrado é 30. Calcule esse número. Muito bem, então aqui a gente tem um probleminha que a gente vai ter que traduzir isso, né? A soma de um número. Então, eu tenho um número somado com seu quadrado. Então, o número mais o quadrado desse número é 30. Então, é igual a 30. Esse número a gente pode representar pela incógnita, porque o número que a gente está atrás, né? Então, o número a gente pode representar por x, o número ao quadrado é o x ao quadrado, então ficamos com x mais o x ao quadrado igual a 30. Agora, ajeitando essa situação que temos aí, ficaremos com x ao quadrado mais x menos 30 igual a zero. Feito isso, com a nossa equação do segundo grau, tiramos o a, o b e o c. O a é aquele que está junto do x ao quadrado, então é 1. O b é aquele que está junto do x, então também é 1. E o c é o nosso termo independente, então o c é menos 30. Partindo para a primeira parte da fórmula, delta igual a b quadrado menos 4ac. Substituindo, no lugar do b, colocaremos o 1. Ficaremos, então, com delta igual a 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 30. Vamos resolver a operação que temos ali. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. E menos 4 vezes 1, menos 4. E menos 4 vezes menos 30, mais 120. Ficamos agora com delta igual a 1 mais 120. E 1 mais 120 é 121. Partindo para a segunda parte da fórmula, que diz que x é igual a menos b de mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Substituindo, x é igual a menos o b, então a menos 1, mais ou menos raiz do delta, que é 121, sobre 2 vezes o a, que é 1. X igual a menos 1, de mais ou menos raiz de 121 é 11, dividido por 2 vezes 1, que é 2. No x', ficamos com menos 1 mais 11, dividido por 2. Menos 1 mais 11 dará mais 10, dividido por 2. E 10 dividido por 2 é 5. No x duas linhas, ficamos com menos 1 e menos 11. Menos 1 e menos 11, ficamos com menos 12. E menos 12 dividido por 2 é menos 6. Solução: 5 e menos 6. Nesse exercício número 3, está nos dizendo que a área de um retângulo é de 80 metros quadrados. Quais as dimensões desse retângulo? O que a gente sabe de área de retângulo? A gente sabe que a área é dada por comprimento vezes largura. Está nos dizendo que a área é 80. Então, o A nós escreveremos que ele é 80, igual ao comprimento, que na figura está representado por x mais 2, vezes a largura, que na figura está representado por x. Feito isso, agora nós teremos uma equação do segundo grau, porém ainda não está visível. Por que não está visível? Porque não está ainda no seu formato padrão e precisamos fazer aqui essa multiplicação, essa distributiva que nós temos aqui, que vocês conhecem como chuveirinho. Ficamos então com 80 igual a x vezes x, ficaremos com x ao quadrado. E x vezes 2, ficaremos com 2x. Ficamos, então, com x ao quadrado mais 2x menos 80 igual a zero. Bom, agora ficamos com uma equação do segundo grau no seu formato padrão. O a é sempre aquele que está acompanhando o x ao quadrado, então o a é 1. O b é aquele que acompanha o x, então o b é 2. E o c é o nosso termo independente, então o c é menos 80. Primeira parte. Delta igual a b quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Substituindo, ficamos com delta igual ao b, que é 2, então 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 80. Fazendo as operações, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4, menos 4 vezes 1, é menos 4, e menos 4 vezes menos 80 dará mais 320.
4 mais 320 dá 324. Passando então para a segunda parte da fórmula, que nos diz que o x é igual a menos b de mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. X será igual a menos o b. O b nós achamos que é 2, então ficamos com x igual a menos 2, mais ou menos a raiz do delta, que é 324, dividido por 2 vezes o a, e o a é 1. Resolvendo as operações que temos, ficamos com x igual a menos 2, de mais ou menos raiz de 324 é 18, dividido por 2. Agora, teremos que pegar o 18 positivo e o 18 negativo. Então, o x' ficamos com menos 2 mais 18 dividido por 2, e o x duas linhas ficamos com menos 2 menos 18 dividido por 2. No x' temos que menos 2 mais 18 ficamos com 16 dividido por 2, e 16 dividido por 2 é 8. E no x duas linhas temos que menos 2 e menos 18 dará menos 20, e menos 20 dividido por 2 dará menos 10. Agora, olha só que coisa interessante. Aqui nós temos a resposta 8 e a resposta menos 10. Porém, o exercício estava falando de área e falando de dimensões. Na verdade, ele quer saber as dimensões, então a gente ainda não acabou, tá? Mas como ele quer saber dimensões, tem sentido eu ter uma dimensão, eu ter um tamanho do retângulo negativo? Tem sentido eu falar que a base, o comprimento do meu retângulo é menos 10, é menos 5? Não tem sentido, né? Então, se nós pegarmos esse menos 10 e substituirmos aqui no lugar do x, isso será uma coisa inexistente. Não tem sentido eu ter uma medida negativa. Então, para que a gente consiga resolver, para que a gente consiga responder quem são as dimensões, nós teremos que utilizar apenas o x' que deu 8. Então, utilizando esse x' que deu 8, ficamos com, na parte de baixo do retângulo, no comprimento x mais 2, ficaremos com 8 mais 2, e 8 mais 2 é 10. E na largura, ficamos com o 8 que a gente já acabou de achar. Então, as dimensões deste retângulo são 10 e 8. A número 4 nos diz que o quadrado de um número diminuído do seu dobro é 15. Tá, então a gente tem um número que está ao quadrado, diminuído do seu dobro, o dobro é 2 vezes esse número, é igual a 15. O número é o que estamos procurando, então o número é a incógnita e nós poderemos representar por x. Ficamos então com x ao quadrado menos 2 vezes o x igual a 15. Colocando essa equação no seu formato padrão, teremos que o x ao quadrado menos 2x menos 15, porque esse 15 passa para frente, é igual a 0. Feito isso, determinamos quem são os coeficientes, ou seja, o a é aquele que está na frente do x ao quadrado, que é 1, o b é aquele que está na frente do x, que é menos 2, e o c é o termo independente, aquele que não acompanha incógnita, então o c é menos 15. Ficamos então com delta igual a b quadrado menos 4ac. Delta será igual a b ao quadrado, então ao menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 15. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que dará mais 4. Menos 4 vezes 1 é menos 4, e menos 4 vezes menos 15 dará mais 60. Ficamos então com 4 mais 60. 4 mais 60 dá 64. Partindo para a segunda parte da fórmula, que nos diz que x é igual a menos b de mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Substituindo, x será igual a menos o b. Então, ficamos com menos e o menos 2. E menos menos 2 dará mais 2, mais ou menos a raiz de 64, que é 8, dividido por 2 vezes o a, 2 vezes 1, que é 2. Feito isso, agora a gente pode dividir isso em duas partes, uma usando o 8 positivo e a outra usando o 8 negativo. Então, o x' estou usando o 8 positivo e o duas linhas estou usando o 8 negativo. No linha, nós ficamos com 2 mais 8, que dará 10, e 10 dividido por 2 dá 5.
No duas linhas, nós ficamos com 2 menos 8, ou seja, ficamos com menos 6. E menos 6 dividido por 2 é menos 3. Solução dessa equação, menos 3 e 5. Na número 5, nós temos qual é o número cujo quadrado mais seu triplo é igual a 40? Tá, qual é o número cujo o quadrado desse número mais o seu triplo é 3 vezes esse número, é igual a 40. O número nós podemos representar pela incógnita x. Então, ficamos com x ao quadrado mais 3 vezes o x igual a 40. Arrumando essa equação do segundo grau, ficamos com x ao quadrado mais 3x menos 40 igual a zero. Feito isso, tiramos quem é o a, o b e o c. Nessa equação, o a é 1, o b é 3 e o c é menos 40. Delta igual a b quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Delta será igual ao b, que é o 3, que está ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 40. Feito isso, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Menos 4 vezes 1 é menos 4. E menos 4 vezes menos 40 dá mais 160. 9 mais 160, 169. Partindo para a segunda parte da fórmula, x igual a menos b de mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Ficamos com x igual a menos o b, então menos o 3, mais ou menos a raiz do que acabamos de achar, que é 169, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Resolvendo o que temos para resolver ali, ficamos com menos 3, mais ou menos raiz de 169 é 13, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Agora, a gente pega o 13 positivo e o 13 negativo. Ficamos, então, com menos 3 mais 13, que dará mais 10 dividido por 2. E 10 dividido por 2 dá 5. Menos 3 e menos 13 dividido por 2. Menos 3 menos 13, soma-se e conserva-se o sinal. Ficamos, então, com menos 16. E menos 16 dividido por 2 é menos 8. Solução, 5 e menos 8. E para terminar, a questão número 6 nos diz: o quadrado de um número menos o triplo desse número é igual a menos 2. Então, nós temos o quadrado de um número menos o triplo. O triplo é 3 vezes, né? Então, 3 vezes esse número é igual a menos 2. O número nós poderemos representar pela incógnita x. Ficamos, então, com x ao quadrado menos 3x igual a menos 2. Passando esse menos 2 aqui para frente, ficamos com x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. O a é quem acompanha o x ao quadrado, então o a é 1. O b é quem acompanha o x, então o b é menos 3. E o c é o nosso termo independente, então o c é 2. Partindo para a primeira parte da fórmula, ficamos com delta igual a b quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Delta será igual o b, que é menos 3 ao quadrado, menos o 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 2. Delta será igual menos 3 ao quadrado, é menos 3 vezes menos 3, que dará 9. E menos 4 vezes 1 é menos 4, e menos 4 vezes 2 é menos 8. 9 menos 8 dará igual a 1. Feito isso, partimos para a segunda parte da fórmula, que nos diz que x é igual a menos b de mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Ficamos, então, com x igual a menos o b, que é menos 3, mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 2 vezes 1. Fazendo ali as regrinhas e o que temos que fazer, ficamos com x igual a 3, mais ou menos raiz quadrada de 1, que é 1, sobre 2 vezes 1, que é 2. Agora, vamos pegar o 1 positivo e o 1 negativo, dividindo isso em x' e x duas linhas. E no x' ficamos com 3 mais 1, que dá 4 sobre 2. E 4 sobre 2 é 2. No x duas linhas, ficamos com 3 menos 1. 3 menos 1 é 2. E 2 sobre 2 é 1. Solução 1 e 2. Então, por hoje é isso. Espero que tenha ficado claro. Beijos!